Amém, igreja? Abra a palavra do Senhor em João 5. Tá bom, todo mundo está ouvindo, né? Amém? A gente está num tema, né, nas quartas-feiras, que são os milagres de Jesus, né? Então toda semana tem uma palavra relacionada a tudo aquilo que Jesus fez na terra e na vida das pessoas, amém? Então em cima desse tema, os milagres de Jesus, eu tinha uns 3, 4 que eu estava, né, meio em dúvida, mas esse foi o que o Senhor falou no dia de hoje e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. João 5, do 1 ao 15, amém? Qual que é a versão que está aqui? Tá, deixa eu mudar aqui então para nós falar. A minha não é nenhuma dessa, eu vou mudar aqui. A minha é Strong. Vamos lá então, João 5. João 5, a cura do homem de Betesda. Vocês estão bem? Todo mundo na paz do Senhor? Amém? Glória a Deus. Até aqui já foi maravilhoso, né? Quem se rende à presença do Senhor não precisa de 20 canções, não precisa de muito tempo, né, para ver que Jesus já está nesse ambiente, Jesus já está nesse lugar. E essa é a nossa intenção hoje, né? Nós viemos para adorar o nome do Senhor. E Ele faz o que Ele aprouver, amém? Ele seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, amém? Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Nestes ficava a grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento das águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou seu leito e andou, e aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, e não te é permitido carregar o leito. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse: apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia uma multidão naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: veja que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém? Até aqui. Essa palavra, quando a gente começa a imaginar toda essa cena, né, desenhada como se fosse um filme, ou quem já assistiu alguns filmes que mostram essa passagem, Betesda era um lugar onde ficava enfermos, cegos, paralíticos, mudos, coxos, tudo quanto é tipo de gente enferma e doente. Ficavam todos num lugar à espera do seu milagre, assim como na igreja.
Bethesda, para mim, me lembra muito a igreja, onde está cheio de gente enferma, cheio de gente doente, mas cheio de gente com fé. Cheio de gente esperando o seu milagre, esperando o dia em que Deus vai manifestar a glória, a cura na vida dos irmãos. E nessa noite eu quero fazer eu quero ir por uma linha, não de crítica à igreja, que às vezes eu tenho um pouco essa linha, né? Parece que faz parte do caráter da gente, às vezes, ser muito crítico, muito duro, muito julgar. Mas Deus está trabalhando, amém? E Bethesda me lembra muito a igreja, né? Esses tempos atrás eu estava falando com alguém, falando do Evangelho, falando de Jesus, e eu falei, igreja é o lugar de gente tranqueira. Vamos falar o português correto. Por isso que eu estou lá. Eu não prestava, e entre outras coisas, mas Jesus olhou para mim e Jesus me atraiu com a sua glória. Foi Ele que me quis primeiro, Ele que me escolheu. Então a igreja, não pense que é o lugar de você se sentir melhor do que as pessoas lá fora. Jesus veio para os perdidos, Jesus veio para os enfermos, para os doentes, Jesus veio para manifestar a libertação, cura, transformação, como a Pâmela estava orando aqui, né, que se manifeste a glória do Senhor. Então Bethesda, para mim, quando eu leio essa passagem, eu lembro muito da igreja, onde está cheio de gente, cada um com o seu problema, cada um com a sua dificuldade, uns enfermos no seu corpo, uns enfermos na alma, outros enfermos no seu psicológico, mas todos precisando de cura, todos precisando de renovação, todos precisando ser, de alguma forma, tocado pela glória do Senhor. Então Bethesda, para mim, quando a gente imagina um lugar como esse, a gente fala assim, nossa, tinha muito doente naquele lugar. Imagine o cheiro daquele lugar. É paralítico, é gente que não se... Esse homem mesmo que recebeu a cura, a Bíblia fala que ele estava há 38 anos nessa condição. E ele estava deitado. Imagine o cheiro daquele lugar. Gente cego, mudo, leproso, tudo quanto é tipo de gente, das doenças que você pode imaginar, estava naquele lugar, reunido num só lugar, esperando, porque segundo a tradição, um anjo descia naquele lugar e movimentava as águas. E quem pulasse primeiro, ou quem se jogasse primeiro nas águas, era curado, era transformado imediatamente, seja qual for a enfermidade. E hoje não é diferente, só que hoje nós temos o próprio Cristo neste lugar. Hoje nós temos a própria água da vida neste lugar. Nós temos o próprio Deus que todo culto está com a sua igreja. Todo culto ele pode manifestar a sua cura, a sua libertação. Aquele homem encontra Jesus há 38 anos naquela condição. Jesus faz uma pergunta óbvia para ele. Eu acho que todos nós, a gente às vezes, eu já vi muita pregação que fala que o homem, nesse momento que Jesus pergunta para ele, quer ser curado, imagine Jesus perguntando para você, irmão. Uma pergunta assim, vou elaborar mais a pergunta. O que você quer que eu te faça? Aí o homem já veio queixar-se a Jesus. Ó Jesus, toda vez que se movimenta a água, vem outro e pula primeiro e eu fico aqui. O cara era paralítico. Jogo sujo, né? Ele ia ser o último a ser curado. Eu acho que por isso Jesus viu a condição dele. Deus tem um plano na vida dele. Falou assim, ó, aquele ali vai demorar, né? Mas Jesus, quando se encontra com esse homem, faz uma pergunta bem objetiva. E a pergunta nessa noite, para mim e para você, tá? Eu estou falando de forma resumida. Esse é o meu jeito, o meu estilo de trazer a mensagem, né? Até mesmo porque eu não consigo dar essas voltas e aqueles caminhos como os pregadores aqui da igreja. Mas Jesus é óbvio nessa noite em perguntar o que você quer nessa noite. Você quer ser curado nessa noite? Jesus perguntou para ele. Vamos voltar aqui. O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Jesus, ele quer uma dependência total dele. Aquele homem não sabia que ele estava de frente com o Salvador, ele não sabia que estava de frente com a cura, de frente com o milagre dele. Ele não reconheceu quem era Jesus. Hoje, graças a Deus, pelos nossos olhos estarem abertos, nós não vemos Jesus, mas sentimos que ele está no ambiente. Nós não vemos o Espírito Santo, mas nós sentimos o mover do Senhor nesse lugar. Deus está fazendo a mesma pergunta para mim e para você. Como não é uma campanha, tá?
é só um tema que foi colocado, os milagres de Jesus, mas isso é para que a igreja seja curada, a igreja seja edificada nessa noite. Porque talvez você sofra, como eu sofro de algumas coisas, talvez você sofre no seu interior e necessita de uma cura nessa noite. Só que o Capamela falou, o que nós precisamos para essa cura aconteça nessa noite? Você tem fé? É por isso que você está aqui. Eu creio que você não perderia o seu tempo de vir até aqui numa quarta-feira, hoje não está tão frio, mas perder de sair do conforto da sua casa para vir num lugar só para cantar 2 canções, escutar um careca falar 15 minutos, a gente orar mais 10 e ir embora. Se você veio, você crê que Deus está aqui. Se você veio e trouxe pedidos de outras pessoas, né, o grupo da igreja e a gente também traz alguns pedidos de oração. É engraçado que a turma que pede oração, eles não vêm, né? Eles creem no nosso Deus, creem no milagre, né? Mas eles não querem estar aqui. Vocês oram por mim lá, ora por fulano, ora por fulano, mas eles não vêm. Mas amém, glória a Deus. De certa forma, eles creem que o nosso Deus é vivo e real. De certa forma, eles creem que Deus pode fazer alguma coisa pela vida deles através da nossa vida, através da igreja. Então, Betesda, para mim, é a igreja no tempo de hoje. Jesus, assim como ele chegou em Betesda e viu aquele paralítico, nessa noite ele entrou nesse lugar e ele sabe do seu problema, ele sabe da sua dificuldade, ele sabe da sua enfermidade. E a Bíblia fala aqui que a enfermidade dele foi causada pelo pecado. Se vocês prestarem atenção naquilo que eu li no finalzinho, mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: veja que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. A dele, o motivo da doença dele era pelo pecado. E Jesus fala, não volte a pecar, ou não volte a cometer aquilo que você cometeu no passado, para que você não fique na situação pior do que você estava. Então Deus está falando para mim e para você, chega de viver uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, porque muitos de nós estão enfermos, muitos de nós estão paralíticos, cegos, coxos, mudos, surdos, porque ainda estamos vivendo uma vida de pecado. Ainda estamos dentro da igreja ouvindo a palavra, que é pior. A turma lá fora estão fazendo tudo o que eles têm que fazer, porque eles não conhecem a palavra. Nós conhecemos a palavra do Senhor, conhecemos a verdade, e a verdade a gente sabe que ela liberta, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas às vezes, esses dias eu não lembro quem postou, eu vi alguma coisa assim, a gente é a igreja de nada a ver. Não tem nada a ver. Eu estou ali, mas não tem nada a ver, Deus sabe que eu sou bom. Eu fui lá, mas nada a ver. Eu fui lá, mas nada a ver. Eu assisti isso, mas nada a ver. Eu estou andando com fulano, mas nada a ver. Tudo nada a ver, e tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o propósito de Deus na nossa vida. Quando Deus nos chama, a gente vai perder amizade, a gente vai perder amigos, a gente vai perder um monte de coisa. Na verdade, você vai perder tudo, irmão. Para ficar só com Jesus na sua vida. É isso que Deus quer. Você por completo. 100% de você. Não é 10%, é o 100% do seu dinheiro, 100% do seu corpo, alma e espírito, 100% do seu serviço, 100% da sua casa. Deus te quer por completo, não por metade. E o motivo e a causa de muitos de nós ainda permanecermos enfermos dentro da igreja é estamos andando ainda errado, mesmo conhecendo as Escrituras. Com Deus não dá para se negociar, irmão. Deus tem princípios, Ele não quebra os princípios dele. Ou você faz aquilo que está na palavra, ou você vai viver uma vida desgraçada dentro da igreja. Você vai ficar ali no tanque de Betesda como esse paralítico aqui, ó. Acontece cura na vida de um monte de gente, tem um monte de gente sendo abençoado, e eu? Por que será? Então essa palavra fala muito ao meu coração, e eu não estou falando aqui para chamar a atenção da igreja. Todo mundo sabe que quando a gente traz uma palavra, primeiro Deus falou com a gente, e Deus está falando com a gente. Eu mesmo, essa palavra aqui, eu sei que vai ficar tinindo uns 15 dias na minha cabeça, para mais. Porque Deus está nos incomodando a viver uma vida de verdade. É essa palavra que Deus tem colocado no meu coração. Seja de verdade, seja transparente, chega de esconder as coisas, chega de varrer as coisas para debaixo do tapete. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, assim diz Jesus. É Ele que liberta, é Ele que transforma. Se nós somos, a gente sempre fala, essa reunião aqui é a reunião mais poderosa da terra. Contra a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam. Nós exaltamos o nome do Senhor, falamos, creio que Tu és a cura neste lugar. Creio que eu não vou afundar se eu estiver olhando para o Senhor. A pergunta que Deus faz para você, a pergunta que Jesus faz para você nessa noite, quer ser curado?
Eu quero ser curado. Eu preciso ser curado de muitas coisas. Não estou falando aqui, estou falando porque eu estou 100%. Não, estou longe do 100%. Mas eu dou glória a Deus por reconhecer a minha pequenez e reconhecer meu estado, às vezes, de algumas enfermidades e áreas que eu preciso de libertação. E a primeira coisa para você ser curado é você reconhecer que você está doente. Se você falar, não, eu está tudo bem com a minha vida, Jesus vai só dar um like para você, joia para você. Vai em paz. Agora, se você se render na presença do Senhor hoje, se você se prostrar na presença do Senhor hoje, se você reconhecer a grandeza do Senhor hoje, você vai ser curado assim como esse homem foi curado. 38 anos numa enfermidade. Você imagina o que é isso? Eu tenho 42 anos. Imagine se 38 eu estivesse enfermo. E eu falo que eu estou 42 anos enfermo. Não, às vezes não é na carne, mas às vezes são coisas interiores, no psicológico. E Deus é liberdade. Aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Ele está aí na sua vida? Ele está aí dentro de você? Você é a morada do Senhor? Eu sou também. Então, onde Ele está, a liberdade. Deus quer nos libertar por completo, para que a gente seja igreja na vida de outras pessoas. Chega da gente estar pregando, a gente está falando, só que a gente fica aqui dentro de 4 paredes. Como que eu posso libertar se ainda eu estou preso? Como que eu posso curar se ainda eu estou enfermo? Como que eu posso transformar a vida de alguém através do nome de Jesus? Porque eu não posso nada. Mas como eu posso fazer algo se ainda eu espero algo do Senhor? Não estou falando que para fazer a obra de Deus a gente necessita estar 100%. Não estou falando disso. Mas estou falando nessa noite o Senhor tem cura para as nossas vidas. Nessa noite o Senhor tem pão para as nossas vidas. É isso que tem na igreja. Pão, vinho, alimento, mesa, transformação, comunhão. Está na hora da gente despertar porque o Senhor está voltando. Eu não sei se tem mais 4, 5 anos em que Ele virá sobre as nuvens e vai levar a sua igreja. E não é igreja, instituição, a Miluna, isso aqui que você está vendo, 4 paredes. Ele vai levar a igreja constituída, aqueles que realmente foram transformados, aqueles que realmente morreram para esse mundo, aqueles que realmente entram no seu secreto e buscam o Senhor, aqueles que realmente têm sede da palavra e abrem a Bíblia todo dia. Deus, o que o Senhor tem para mim hoje? Aqueles que realmente se colocam à disposição do Senhor. Deus, quem o Senhor quer que eu vá visitar? Para quem o Senhor quer que eu ore? Então Deus tem um chamado para as nossas vidas. Assim como em Betesda estava cheio de enfermos, eu creio que esse lugar também está cheio de enfermos, mas um lugar também cheio de fé. Porque a obra de Deus não é um estralar de dedos. Deus pode fazer isso nas nossas vidas, mas a gente sabe que é um processo. Então eu posso falar de várias coisas que o Senhor me libertou, várias coisas que o Senhor me curou, mas eu não vou ficar vivendo só de passado. Às vezes eu vou citar o meu passado para que o nome dele seja engrandecido e para que sirva de testemunho para alguém, mas é daqui para frente. Deus tem algo novo na minha vida, até quando eu vou falar, Jesus me libertou da pornografia, Jesus me libertou disso, eu era um bêbado, vivia drogado. Até quando eu vou ficar cantando essa musiquinha aí? É daqui para frente, Deus tem coisas grandes para acontecer na nossa vida. Tem um versículo, eu não lembro os irmãos que memorizam aí, que fala que aqueles que creram no Senhor, como que fariam obras maiores, e os sinais seguiriam aqueles que creem. Cadê os sinais dentro da igreja? Eu estava conversando com o irmão Will, aquele dia lá na fogueira, eu vi um monte de gente falando da fogueira, de inferno, não sei o quê, e eu só estava lembrando da passagem de Pedro e Jesus. Aquele fogo, um peixe, um pão, e Pedro sendo restaurado por Jesus. Eu estava conversando com o Will, falei, cadê os milagres? Cadê as revelações? Cadê os prodígios, os milagres de dentro da igreja? É responsabilidade nossa, irmão. É responsabilidade nossa entrar no secreto e se deixar ser usado pelo Senhor. Até quando a gente vai vir na igreja numa situação de mendigo? Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Só vive inclinado. Eu vim aqui hoje, eu preciso de oração? Preciso, mas eu vim aqui para abençoar. Eu vim aqui para derramar aquilo que Deus tem depositado na minha vida. Chega de viver com a cabeça abaixo, vocês oram por mim? Não, hoje eu vim aqui para abençoar alguém. E você vai ser abençoado. Não pense que se eu sair aqui e orar por 10 pessoas, ninguém orou por mim. Não, eu vou ser abençoado por ele. Eu quero ser usado por Deus. A gente tem que sair dessa situação de comodismo, jogar todas as responsabilidades para as pastoras, a pastora Laís, a pastora Leia. Não, Deus está me chamando. Deus tem algo na minha vida, independente de título. E eu não estou nem aí para título. A gente ficou para ser levantado pastor, não sei quando isso vai acontecer, mas de verdade, eu não quero título dado por homem.
Sendo que às vezes, já no espiritual, Deus me reconhece como um pastor. É isso que eu quero, cuidar de pessoas. Deus tem que fazer uma obra muito grande aqui dentro. Mas é cuidar de pessoas, é ser de verdade na presença do Senhor. Porque o que mais tem aí é gente com título. Para fora aí. É bispo, apóstolo, quarta pessoa da Trindade, 25 anciãos. Tem qualquer tipo de pessoa aí recebendo o título e a pessoa está contente por isso. Eu vou ficar contente se Deus me usar, independente de título. Na verdade, nem quero. Se for pela carne do homem, eu nem quero. Eu quero por Deus. Se Ele me reconhecer, amém, acabou. Eu quero fazer a obra do Senhor. Betesda é a nossa igreja. Lugar de cura e restauração, milagres, onde tem alimento espiritual, água viva. O próprio Jesus está aqui. Assim como Jesus encontrou aquele paralítico que vivia naquela situação há 38 anos, e Jesus ouviu a queixa dele, Jesus não debateu. Sabe aquela pessoa que, levanta e anda. Não tem conversa. Para quem está queixando e se murmurando da vida, levanta e anda. Levanta e anda, que Deus tem pressa da minha vida e da sua vida tomar uma posição. Levanta e anda, seja curado. Imediatamente foi isso que Deus fez com a vida dele. Aí fala a Bíblia que ele encontrou religiosos. Imagine você, 38 anos, paralítico. 38 anos naquela posição, deitado. Você recebe uma cura, você consegue carregar sua cama. Você está feliz, explodindo, cara, Deus me curou, Deus me libertou. E encontra uns fariseus da vida. Rapaz, hoje é proibido carregar a cama. Eles iam conhecer o Hulk. Aquela cama ia servir muito bem, pastor. Para fazer uns par voar. Mas Jesus é bom. Aquele homem era bom, não era eu. Não era eu. Me encontrei na esquina. Imagine você depois de ser, os seus olhos serem abertos, depois de ser curado, aquele que é mudo, aquele que é surdo, aquele que é paralítico, aquele que é coxo, independente da enfermidade, e você encontra um fariseu na sua frente. Jesus tem essa cura para mim e para você nessa noite. Amém? Para que o nome dele seja glorificado lá fora. Porque aqui, como o pastor... É Luiz, o pastor que estava pregando aqui? O pastor Luiz falou, aqui dentro da igreja é o lugar mais fácil de ser crente. Você olha aqui, ó, tô vendo um monte de auréola. Tudo bonitinho, olha quanto anjo, quanto santo. Lá fora o bicho pega. Lá fora que a gente realmente é conhecido como servo de Deus ou não. Lá fora que a gente realmente expressa se a gente tem o Espírito de Deus ou não. Então hoje o chamado, papo reto, levanta, anda, seja curado imediatamente. Essa é a palavra do Senhor Jesus para mim e para a sua vida. Chega de ficar deitado, chega de ficar se queixando, chega de dar desculpas. Se Jesus fala para você, Tiago, você quer ser curado então? Sabe o que é, Jesus? Ó, aconteceu isso e isso na minha vida. Jesus não quer saber disso daí porque ele já sabe. Jesus já sabia o que tinha acontecido com aquele homem, tanto é que ele sabe que o homem estava naquela condição por ter pecado e ele caiu naquela condição. Jesus fala, não volte a pecar para que não piore a situação. Você está liberto, então continue caminhando limpo, continue caminhando na minha presença. É isso que Deus está falando para mim e para você. Chega de brincadeira. Levanta e anda, que eu tenho pressa para fazer algo. Não é só na sua vida, é em Laranjal Paulista. Não é só na igreja, é na sua casa. Quantos estão precisando que Jesus entre lá na sua casa? Amém? Eu creio que ele já está lá, amém? Mas as pessoas precisam ver a transformação em nós. As pessoas precisam ver o fruto do Espírito em nós. Como eu posso convidar alguém? Eu já cansei de falar isso daqui. Já estou terminando, tá, irmãos? Falei que é 20 minutos. Estou dentro do prazo. Quantas pessoas deixaram de entrar na igreja? Quantas pessoas deixaram de vir no culto ou vieram uma vez e depois não voltaram mais porque encontraram eu e você aqui dentro? Quem de lá vai na sua igreja? E eu agora estou bem esperto, bem ligeiro, viu, Pamela? Quando alguém fala assim, ó, aquele irmãozinho aqui, né, que tá aqui, mas não tá. E fulano vai na sua igreja e fala assim, mas não se converteu ainda não, viu? De vez em quando ele tá lá, mas não é convertido não. Se você vai na igreja, olhe para Jesus, olhe para as pessoas que são exemplo. É engraçado que eles olham só para a pessoa que é o pior, né? Pastor fulano, aí todo pastor é vagabundo, sem vergonha, ladrão. Todo diácono é tranqueira, sem vergonha, pedófilo, isso, aquilo. Todo fulano, eles generalizam, na igreja só tem tranqueira. Não é, olha para as pessoas que estão morrendo por Jesus, olha para as pessoas que estão entregando a vida. Tem pessoas assim dentro da igreja. Tem pessoas que têm uma seriedade com Deus e não estão aqui para brincadeira. Não olhe para aquele que está aqui,
Tá com um pé aqui e outro na igreja. Quando você vê o irmãozinho lá, em qualquer outro lugar aí que não seja a igreja, ore pela vida dele. Fala, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Eu escolhi a Cristo. Eu escolhi a Cristo. E eu vou estar num lugar, em qualquer lugar que Deus me mandar ir. Não em qualquer lugar que eu quero ir. A gente teve um debate esses dias aí no estudo, né, sobre estar nos lugares. Você pode estar em todos os lugares, mas nem todo lugar agrada ao Senhor. Então a gente tem que sair, a gente tem que testemunhar Cristo de verdade, para que as pessoas sejam alcançadas. Se a gente fizer tudo que o mundo faz, que diferença tem entre eu e o fulano lá fora? Nenhuma. Então eu tenho Cristo, eu tenho que estar nos lugares onde Cristo me mandar estar. E se Ele falar não, eu vou obedecer. Eu tenho que obedecer, se eu quero a vontade de Deus na minha vida. Amém? Essa é a palavra de hoje. Se você está esperando o seu milagre, esse é o lugar certo para você estar. Um lugar onde está cheio de fé, um lugar onde está cheio da presença do Senhor, um lugar onde você pode sair daqui transformado nessa noite. Todo culto a gente vem com essa esperança. E como eu falei, se a gente fosse listar, todos os irmãos aqui têm algo para você falar. Se cada um fosse dar o testemunho, todo mundo ia falar, eu era assim, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez isso na minha vida. Mas Deus está falando é daqui para frente. Eu tenho algo novo, eu tenho vinho novo, e vinho novo precisa de odres novos. Vinho novo precisa de uma mentalidade nova. Vinho novo requer disposição. Se coloque em pé em nome de Jesus. Betesda significa casa de misericórdia, lugar da misericórdia divina. É a igreja. Onde tem pão, vinho e tem alimento para você. Amém? Se você chegou com fome neste lugar, você vai sair saciado em nome de Jesus. Se você chegou com sede neste lugar, você vai sair saciado em nome de Jesus. Se você chegou com o coração aflito, entristecido, magoado, desesperado, Jesus está falando para você, quer ser curado? Imediatamente você vai ser curado. Se assim tiver fé no seu coração. Eu creio que tem fé neste lugar. A glória de Deus está aqui. Amém?